Shalom, igreja! Seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje nós vamos começar mais um vídeo sobre a criação. E eu quero conversar com você sobre a criação da mulher, como Deus criou a mulher. Você que é mulher que está aí do outro lado, hoje você vai aprender como Deus nos formou, como Deus nos criou. E você que é homem, por favor, aprenda como Deus nos criou para saber lidar conosco. Mas antes disso, você que não é inscrito aqui no meu canal, se inscreve, curte, comenta, compartilha. A produção disse para mim que assim os vídeos tem que pegar o caderno e anotar, que tem que estudar para assistir esses vídeos. E eu já quero te dizer que eu espero a tua interação. Conversa aí comigo, comenta aqui. Tá muito longo? Não tá? Tá gostando? Não tá? O que vocês querem que eu fale mais? Comenta comigo, fala aqui comigo, né? Aqui embaixo aqui, deixa teu comentário. Tá? Nos últimos vídeos, eu anotei aqui pra gente recapitular, nós falamos sobre o quê? Sobre a criação de Deus a partir do nada. Você que não foi lá assistir, vai lá, assiste sobre o verbo bará. As atribuições da criação. Quem que criou? Foi Deus? Foi Jesus? Foi o Espírito Santo? Quem que criou todas as coisas? Tá, nos vídeos anteriores também. Como Deus formou o homem, que às vezes você está aí do outro lado achando, Deus criou o homem do barro, né, do pó da terra. Tá lá, mas que barro é esse? Que pó da terra é esse? E também nós falamos sobre ser a imagem e semelhança de Deus e ter os 3 níveis de alma. Antes de entrar um pouco mais nesse assunto profundo sobre a alma, que é o intuito desse canal, eu quero falar com você sobre a criação da mulher. A Bíblia vai dizer, como todo mundo sabe, como todo mundo conhece, que Deus formou o homem, e o homem estava lá dando nome para os animais. E aí Adão, né, olhou e disse: eu não tenho uma parceira. Eu não tenho, né, assim no populacho, uma fêmea ao meu lado. E Gênesis, o livro da criação, capítulo 2, versículo 16, diz assim: E ordenou o eterno Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim podes comer, e da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás dela, porque no dia em que comeres morrerás. Ou seja, quando Deus deu essa ordem para o homem, Eva ainda não existia. O comando, a ordenação, Deus deu para o homem. Como é que Eva sabia que não podia comer do fruto do conhecimento do bem e do mal se ela não tinha nem sido criada? Aí já fica uma interrogação na tua mente. Versículo 18. E disse o eterno Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma companheira frente a ele. E formou o eterno Deus da terra, de todo animal do campo, de toda ave do céu, e trouxe o homem para ver como chamaria. Versículo 21. E fez o eterno Deus cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu, e tomou de uma de suas partes, e o fechou com carne o seu lugar. Ou seja, quando Deus diz para Adão que vai fazer uma adjuntora, uma auxiliadora, uma mulher, ele primeiro diz assim, que ele vai fazer frente a ele. O que é eu fazer algo frente a você? Eu estou à sua frente. Eu não estou do seu lado, eu não estou abaixo de você, eu estou à sua frente. Quando nós entendemos, nós vamos estudar e nós entendemos que Deus ele faz a mulher frente ao homem e ele tira uma parte do homem, ora, por óbvio que ele tira de um lado do homem. Quando nós olhamos para a anatomia humana, nós percebemos que o quê? Que nós somos lado esquerdo e lado direito, mas ambas as partes são iguais. Então é como se Deus ele tivesse feito, para você entender, assim. Dá para entender aí do outro lado? É como se Deus tivesse feito assim. Ou seja, Adão, eu vou fazer a tua metade. Adão, eu vou tirar um lado teu e vou criar. E é tão lindo quando nós vemos a completude, a perfeição de Deus, que a Bíblia vai dizer que Adão caiu num sono profundo. Logo após isso, no versículo 22 diz assim, e fez o eterno Deus de uma parte do homem, né? E a trouxe o homem. E o homem disse, esta vejo que é osso dos meus ossos e
carne da minha carne. Ou seja, não é uma costela, não, é uma completude, é a metade, é uma parte inteira, porque de mim ela foi retirada, de mim ela foi formada. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á sua mulher, e serão ambos uma só carne. Ou seja, será completo. E a Bíblia vai dizer que ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e eles não se envergonhavam. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Quando a Bíblia vai dizer que ambos estavam nus e não se envergonhavam, nós temos uma limitação visual por causa da nossa humanidade. Mas os sábios falam que aqui, quando antes do homem cair, antes do pecado, esse corpo ele era de luz. Não era um corpo como o meu e o teu. Esse corpo aqui, essa pele, né? Quando a Bíblia vai dizer assim, e foi feito pele para que pudesse se vestir, é essa pele que a gente consegue ver. Por quê? Porque Adão e Eva, eles viviam num corpo de luz. Não existia o pecado. E quem era essa luz que, que completava, que Adão e Eva eram 100% feitos? Nós já estudamos na outra aula. Seja luz. Era o Messias. Então, Adão e Eva, eles conviveram com o Messias. Eles conviveram com Jesus. Eles eram tomados por essa anatomia espiritual. Não havia a corrupção. E quando Deus ele cria Adão e Eva, automaticamente, quando ele cria, perdão, Adão para Eva, né? Perdão, quando ele cria Eva para Adão, automaticamente viram-se esposo e esposa. Você que está aí do outro lado, você às vezes denomina, o meu marido, mas não diz a minha marida, diz a minha esposa. Por quê? Porque a partir do momento que dois tornam-se um, vira-se esposo e esposa. E quando nós vamos ler no original, esposo significa, se chama ish, e esposa se chama Ishá. O que significa isso? Para você entender assim, no português bendito, Ish e Shá são letras que estão dentro do nome de Deus, dentro do tetagrama de Deus. Yud He Vav He. Ish e Shá compõem. E o que Deus quer dizer com isso? Que quando um homem e uma mulher eles se unem, eles estão dentro do propósito de Deus, dentro da completude de Deus. Mulher, deixa eu te falar uma coisa. Quando você fere seu esposo, você fere a si. Homem, deixa eu te falar algo. Quando você fere a sua esposa, você fere a si. Já diz lá no Novo Testamento sobre isso. O homem que fere a sua esposa fere a sua própria carne. Pode alguém que se ama se ferir, né? Parafraseando aqui. Então, isso já vem desde Gênesis. Isso não foi algo criado lá no Novo Testamento, sobre uma nova revelação do Espírito. Não. Em Gênesis, Deus ele nomeia o homem e a mulher de esposo e esposa, porque ele está dizendo, ei, eu estou no meio disso. E se vocês entenderem que vocês são uma só carne em mim, vocês são completos em mim, o meu nome vai estar sobre vocês. Yud He Vav He, a completude do nome de Deus. Tudo que Deus vai estar dentro de um casamento, dentro de um matrimônio. E quando Deus ele cria a mulher, ele pega a parte do homem que é a parte do entendimento, a parte da revelação. Então você que é mulher nunca diz assim, porque eu tenho meu esposo, não. Entenda algo. Você foi criada de uma parte do homem sensível, a qual nós chamamos no original de entendimento, de Bina. A mulher ela é dotada disso. Quando nós lemos Provérbios 31, a partir do versículo 10, quando a mãe de Lemuel ela está aconselhando o tipo de mulher que ele precisa escolher, você vai ver toda essa completude do entendimento, da revelação divina. Nós somos dotadas disso. Por isso que nós temos a capacidade, como dizem os pregadores hoje em dia, de fazer 50 mil coisas ao mesmo tempo. O pastor Cláudio Duarte ainda fala que a cabeça da mulher é um emaranhado de fios. Por quê? Porque nós fomos extraída
disso. Nós somos extraída da divindade, nós somos extraída de entendimento, de revelação divina. Então, mulher, você é especial para Deus, você foi criada dessa forma. Homem, veja sua mulher desse jeito. Alguns sábios dizem que um homem ele só prospera de verdade na vida quando ele é completo, quando ele encontra a mulher e quando ele ouve a sua mulher. Por isso que para o judeu é tão importante a família, é tão importante o casamento. Por isso que Deus abomina o quê? O divórcio, porque o homem ele só é completo quando ele encontra a sua outra parte, a Isha, a sua esposa. E você, mulher que está aí do outro lado, entenda, você é dotada de características especiais. Quando no Novo Testamento nós vimos, se não me engano, é apóstolo Pedro falando que trate a mulher como o vaso mais frágil. Nós vamos ver no próximo vídeo o que significa essa palavra vaso mais frágil. Vaso em si é o que? É saber, é entender que essa mulher ela é dotada dessa espiritualidade. Quando um homem ele mora sozinho numa casa, por exemplo, o que você não dá para ver aqui porque está desfocado, né? Mas essa casa já foi habitada por um homem e a produção conheceu essa casa quando ela era habitada por um homem solteiro. A casa era do mesmo jeito? Ela não era. Por quê? Porque a mulher ela tem algo singular dentro dela. Quando uma mulher ela se casa com um homem, ela vai morar, a casa não é só uma casa, ela vira um lar. É aquele jeito especial que a gente tem de lidar com as coisas, é a florzinha num canto, é um papel de parede no outro, eu tô olhando aqui, tem papel de parede, tem quadro, nada disso existia aqui. É uma mesa de um jeito, é um paninho, é uma decoração, porque nós somos feitas disso, nós somos feitas de alma, nós somos feitas de uma espiritualidade diferenciada. Mulher, valorize-se. E eu queria dizer para você, quando nós estamos na completude de um casamento, dentro desse Yud He Vav He, quando nós estamos inseridos dentro da completude de Deus, a Bíblia vai dizer em Gênesis que ambos estavam nus e não tinham do que se envergonhar. Você que está aí do outro lado, que está buscando alguém para casar, ou que já é casado, não tenha vergonha do outro. E essa vergonha não é timidez propriamente dita, é não tenha concessões, não esconda do outro coisas suas, não tenha vergonha de se expor, vergonha de mostrar quem você é, as suas vulnerabilidades, sabe por quê? Dois só podem se tornar um quando de fato e de verdade você expõe as suas vulnerabilidades. Quando eu casei com um pouco mais de idade, né? Já não era tão jovem, já tinha caído assim um pouco, já tinha levado um pouco de cabeçadas na vida, até mesmo por relacionamentos errados. Eu vim para dentro do casamento falando como mulher, né? Como essa Ixá, essa ajudadora, essa auxiliadora, essa mulher que vem para completar. Eu vim para a vida dando conta de mim, né? Saí de casa muito cedo. Então, quando eu tive que me expor, não me expor fisicamente, mas expor a minha alma diante do meu esposo e ele a dele para mim, de fato, de verdade, nós encontramos muita dificuldade. Por quê? Porque nós não queremos expor quem nós somos. Nós não queremos mostrar para o outro quem nós somos. Quando você começa a namorar, quando você é noiva, você não conhece o outro lado, você não conhece a outra pessoa, a outra parte de você. Olha quão forte é isso. A outra parte de você. A gente não quer olhar. É onde começam os conflitos, é onde, se você não tem muito de Deus, começa a briga, começa, afastamento, ele vive a vida dele, eu vivo a minha, ele tem o dinheiro dele, eu tenho o meu, cada um. E aí a gente vai dando conta sozinho, né? Que é o que o mundo prega lá fora, né? Dê conta sozinho. Você não precisa de homem. Para que mulher? Né? Se eu me basto. E o propósito do casamento ele não é esse. Quando você encontra
o seu parceiro, o seu esposo, sua esposa, aí é que você se torna completo. Aí é que você se torna um de verdade. Só que olhar para o outro e ver no outro as nossas próprias debilidades é muito difícil. Responde algo para mim. Você pode ter consciência de algo que você não conhece? Você não tem consciência de algo que você não conhece. Então, aquilo que você vê de erro no outro é porque tem dentro de você. Então, ou seja, você é um com o outro. Você é um com esse homem, com essa mulher. Ele é um espelho, ela é um espelho na tua vida. Quando eu entendi isso, dentro da minha relação, dentro do meu casamento, eu entendi que meu marido, que meu esposo era um instrumento de cura na minha vida. Eu olhava para ele, eu me via. Por quê? Ele sou eu. Ele é a minha metade. É, eu não posso falar os místicos, mas aqueles que pregam isso, mas não dão a glória para Deus, porque está aqui em Gênesis, que dizem que você tem uma parte feminina e uma parte masculina, essa é a grande verdade. Você que não casou ainda, a tua parte masculina ela só está vagando por aí até te encontrar. Até você olhar e dizer, tem algo ali que me atrai. O que me atrai? É o que está dentro de mim, que automaticamente faz eu me ligar com o outro. Você que é solteiro, que está aí, aprenda isso. Você busca o que tem dentro de você. Então, quando Deus ele fala, se vocês andarem nos meus mandamentos, vocês vão ser completos. Vocês vão estar dentro do meu propósito. Porém, se vocês não andarem dentro do meu propósito, vocês vão virar eixo, que significa o quê? Fogo consumidor. Ou seja, o divórcio, separação, briga, contenda, ele é isso, ele é esse ardor, ele é essa dor que permeia, que tem permeado aí do lado de fora, pessoas traumatizadas, pessoas com a alma sofrida, porque de tanto entrar e sair em relacionamento sem saber quem são, de tanto sofrer. E quem fala isso para vocês não é alguém que nunca passou por isso, é alguém que passou muito por isso. Muitas dores emocionais, muitos processos de cura. Eu tive que passar por muita cura em Deus na vida sentimental para entender quem eu sou. Então eu estou pregando para você isso aqui com autoridade. Mulher, você que está aí do outro lado, que já sofreu muito na vida emocional, na vida sentimental, é porque você não sabe o seu lugar. Você, homem, que acha que é suficiente sem uma mulher, saiba, nem Adão, que era feito de luz, viveu sozinho. Ele precisou da sua outra metade. Para quê? Para ser um só diante de Deus, uma alma completa diante de Deus. Porque aos olhos de Deus, os sábios dizem que quando ele olha para nós e nós somos solteiros ainda, nós não somos completos. E essa é a grande verdade, você não é. Então, que você possa entender que a mulher, ela é dotada de toda a sua parte emocional. Meus queridos, e no próximo vídeo nós vamos começar a falar, né, sobre o lugar da alma. O que é alma? O que é espírito? O que é carne? Qual é a diferença? Onde está minha alma? Aquela confusão que a gente faz. Será que é de Deus? Será que não é? Será que é da minha alma? Será que é meu sentimento? Será que é minha vontade? Será que é Deus que está falando comigo? Quem não tem isso? Quem não tem esse tipo de dúvida dentro de si? E nós vamos desmistificar esse lugar. Vamos falar sobre a anatomia da alma, vamos falar sobre temperamento, e a gente entra aqui em Gênesis, vamos falar sobre personalidade, sobre dependência emocional. Então tem muita coisa boa por aí. Não esquece de se inscrever, de curtir, dar teu like, compartilhar. Manda para aquela mulher, para aquele homem. Se edificou a tua vida, deixa aqui nos comentários. Que o Senhor te abençoe, que o Eterno te guarde, te prospere, abençoe a tua casa, a tua família. Em nome de Jesus, eu te espero no próximo vídeo.